Tudo bom, Camila? Tudo bem contigo? Tudo em paz também. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é meu. Hoje, estamos hoje lançando, né, o Navio Pirata no sexta-feira de carnaval, como você falou aí, esse carnaval que não teremos, né? Pois Não é. teremos carnaval esse ano. Aqui em Salvador a gente sente bastante, que é bem forte, bem presente. E isso mais a gente lança o Navio Pirata hoje, como de onde paramos, né? Que a gente fala, a gente parou em 2020, justamente no carnaval. As últimas apresentações nossas foram no Navio Pirata. E daí agora a gente lança esse primeiro ato, como você falou aí, na sexta-feira de carnaval. Foi justamente pensado nisso, assim, nesse dia, né? Não é algo que foi uma coincidência? Não. Foi justamente, foi tudo isso pensado. O nome Navio Pirata do bloco, né? Assim, desse primeiro ato, ser Navio Pirata, o de ser no carnaval, na sexta-feira, que hoje era o dia que a gente sairia no navio aqui em Salvador, e isso tem uma força, tem crescido como uma força muito grande durante ali o carnaval, a saída, a troca com o público. E como a gente passou o ano inteiro meio que calado, né? A gente, após essa parada ali, logo depois do carnaval, a gente lançou ainda um disco ao vivo com Gil, né, que foi o show que tinha acontecido em novembro, e um disco dub do disco anterior, que era O Futuro Não Demora. Aí daí a gente ficou imerso na produção do que a gente ainda não sabia que forma ia ter, de como caminharia, mas a gente veio entendendo que esse primeiro ato, esse Navio Pirata, deveria voltar a esse ponto de partida que é justamente o carnaval, e o Navio Pirata sai do trio físico e entra nesse universo virtual aí de rotas que a gente passou pela Tanzânia ali, cruzou mares e entende que tem uma força ali muito ligada a essa energia do Navio Pirata e do carnaval. Bom, tu falou que gravaram com o Gil, né? E tinha uma perspectiva de viagem, né? Com o Gil em 2020 e acabou sendo frustrado pela pandemia. A gente tinha show com o Gil na Europa, tinha um show confirmado em Londres, tinha já aberto, já tava anunciado esse show, tinha um outro show sendo ajustado para Barcelona, a gente tinha alguns shows para fazer ali no meio do ano, nesse período de julho, agosto, e é isso, aconteceu com todos nós, fomos pegos por isso, né, tipo, isso acabou também influenciando nessa composição desse álbum, Oxa Xexu, nas formas que a gente foi achando de produzir, justamente sem além do contato com o público, que para o Baiana System é muito importante a forma, essa troca, e isso vai refletindo direto nas coisas que a gente vem produzindo, como também a gente não ter o contato entre nós, né, de estar se encontrando, de estar ensaiando, de estar compondo junto. Então foi um momento que a gente teve que readaptar o navio ali, recolocar ele em uma nova rota, e dentro disso surgiram coisas como essa, né? A gente fazer uma parceria com a Tanzânia, com músicos de lá, da Tanzânia, conseguir compor, conseguir produzir, e tem participações de Benegão, de Céu, de pessoas que estão ali muito próximas da gente e que somam com a gente no que a gente quer falar ali nesse primeiro ato. Bom, e pessoalmente para ti, como que tá sendo esse período ruim e louco, né? A gente sabe que o Baiana System é um dos grandes nomes, né, de destaque da música na última década aqui no Brasil. São 3 álbuns lançados e vocês arrastam multidões, geralmente, né? E as apresentações são explosivas e é uma energia muito grande. E agora ter que estar fazendo tudo assim à distância, como que vocês lidaram com isso, até no sentido de fazer ou não lives, utilizar ou não esse canal de comunicação que é a internet, que é muito bom, mas que também ao mesmo tempo tem alguns perrengues assim que proporciona que às vezes não é tão legal assim. Exato, você conseguiu descrever aí a sensação do que a gente estava, né? A gente ficava nesse dilema, poxa, como é que faz uma live, já que no caso, a gente viu alguns formatos muito bacanas de live, alguns artistas conseguiram se resolver muito nisso, acabou todo mundo entrando nesse universo, né? Todas as pessoas aprenderam a mexer com vários programas que não sabiam, câmera, microfones, para tentar estabelecer essa comunicação, mas no caso do baiano, o público é um elemento, vamos dizer assim, definidor do show, da música, né? O Russo tem falado agora nas entrevistas que o pessoal tem perguntado sobre a live, ele diz, a gente sempre falava que se a gente fosse fazer uma live, a gente tinha que pegar assim, como se fosse 100 pessoas, testar todo mundo, vacinar, botar no lugar e tocar para aquelas 100 pessoas, para que aquela live tivesse, porque é muito desse diálogo, né, da comunicação que acontece com o público. Então, a gente
inicialmente lançou esses 2 discos, que eram discos que trabalhavam essa sensação, né, do tipo, trazer um disco de um show ao vivo que tinha acontecido com o Gil, que nem sabíamos se íamos lançar daquela forma ou não, mas o fato de trazer essa energia ali do ao vivo, e um disco de dub, que é essa, vamos dizer, trabalhar as sensações do que você tem ali em um disco de uma outra forma, né, que era o que a gente queria mostrar para as pessoas. E aí a gente foi nisso, né, tipo, se redescobrindo como compor, como produzir dessa forma. Então todo mundo em casa, você tentar despertar uma emoção ou uma sensação numa pessoa que está fazendo com você à distância, foi se readaptando na forma da gente fazer, né? E aí a gente acabou que foi um trabalho longo, assim, ao longo desses, sei lá, 9 meses, talvez a gente vinha trabalhando em faixas, pegando coisas. Claro que isso passa pelo que a gente está vivendo, tem músicas que falam diretamente disso, tem músicas que trazem essa energia enclausurada ali, como você está falando, sem poder ter esse contato com o público, mas foi também permitiu coisas que talvez, se a gente não tivesse nesse período de isolamento, a gente não chegasse de maneira tão profunda, né? Como a coisa da reza, que é muito presente no disco, as rezas que passam em todos os atos, né? A primeira música que a gente lançou foi Reza Forte, que tem trecho ali depois no final de uma música anexa de uma rezadeira, que foi tirada de um documentário sobre as rezadeiras da Paraíba, tem coisas cantadas em Swahili, que é a língua da Tanzânia, tem coisas da América Latina. Então essa sensação de imersão dentro desse momento que a gente está vivendo acabou transpondo também para o disco. Legal, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre Reza Forte, eu até separei pra gente ouvir um pedaço, mas antes, Roberto, eu quero saber quem é a Baiana System, né? Para alguns ouvintes que de repente não conhecem a banda, fala um pouquinho sobre essa trajetória, né? E quais foram os passos assim que trouxeram, colocaram vocês no patamar que vocês estão hoje. Olha, Baiana System é um grupo que começa aqui, né? Somos de Salvador, Bahia, para quem não está situado assim onde a gente está em Salvador, Bahia. Começa ali um projeto em 2009. Esse primeiro disco intitulado Baiana System, ele vem o nome Baiana System vem dessa coisa da guitarra baiana, que é um instrumento que eu toco, que é um instrumento muito característico daqui, criado aqui, que dá origem aos trios elétricos, que tem muito a ver com o carnaval e com uma linguagem, uma estética que se desenvolveu. Então é um instrumento muito presente. Então seria baiana de guitarra baiana e de sound system, que é justamente inspirado nesses sound systems jamaicanos, onde você tem bases e músicas ali, e tem toda uma coisa dos cantores, dos MCs e de instrumentistas estarem tocando a partir daquilo com uma liberdade de criação, de improvisação muito grande, que é de onde Russo vem, do Ministério Público, que é um sound system, né, um sistema de som daqui de Salvador, que já tem 16 anos e que teve uma importância muito grande culturalmente aqui. Então esse primeiro disco é um laboratório disso, do que seria essa guitarra baiana como uma voz dialogando com outras vozes e com bases que passam ali por samba reggae, frevo, por samba duro, por uma série de reggae é muito presente também. Então tem esse primeiro disco, a gente fez muitas viagens para fora do Brasil, o que fez com que a gente mantivesse um diálogo também com o que estava sendo produzido e, ao mesmo tempo, fazia com que as pessoas olhassem para a nossa cultura local e fizessem a gente entender aquilo melhor. E depois desse primeiro disco, a gente lançou mais 2 discos, um que é o Duas Cidades, depois O Futuro Não Demora, e agora esse disco, né, que é o Oxe Axé Exu. Esses 3 últimos discos a gente fez com a produção de Daniel Ganjamin, e são discos que têm sempre muitas colaborações, muitas presenças, seja de produtores, seja de artistas, que é uma característica muito presente, vamos dizer assim, no Baiana System como um todo, que é também muito audiovisual, né? A coisa visual que é trabalhada junto com a música, é muito sentida nos shows, é muito sentida nos materiais que a gente produz, agora nesses clipes que estão saindo junto com o disco, é um entendimento assim do como a gente tenta trabalhar o entendimento artístico de uma maneira mais ampla, assim. Isso é muito exercitado no Baiana System, né? Então é esse sistema aberto que está sempre experimentando coisas e que a gente agora está indo para esse 4º disco, tirando esse disco ao vivo e o dub, né? Se contar eles 2, são 6 discos. E é isso, estamos seguindo, estávamos rodando muito pelos festivais, viajando bastante, mas agora a gente se sente também nesse momento de conseguir contribuir, colaborar com isso que a gente tem
e continuando olhando muito para aqui, para a nossa origem, de onde a gente é, de Salvador, para a nossa música, para a nossa influência afro-percussiva muito forte, afro-latina cada vez mais identificada e presente aqui, e é isso. É muito legal de te ouvir falar, principalmente sobre essa questão das latinidades, de todas as misturas possíveis, né, dentro da música de vocês. E porque eu sempre fico pensando sobre as bandas brasileiras, né, que acabam às vezes sendo mais destaque, são ali da região sudeste do Brasil, né, e alguns outros lugares. O Brasil é tão rico, tão grande, né, e às vezes acabam ficando, não sei se deixados de lado, né, mas pelo menos, né, da grande mídia, do mainstream, acaba ficando realmente mais de lado, mas ao mesmo tempo, como tu disse, né, vocês circularam já pelo Brasil inteiro, pelo mundo, né, aqui no Sul a gente escuta a Baiana System, né, então é perceptível, assim, essa ânsia de muitas pessoas por músicas que realmente falem, né, desse povo brasileiro que é diverso, que é gigante, né. Sim, e a gente percebeu muito isso, Camila, ali no disco anterior, O Futuro Não Demora, que a gente veio do Duas Cidades, que era um disco muito urbano, foi o disco que muitas pessoas, as pessoas de outros lugares do Brasil começaram a conhecer muito a partir ali do Duas Cidades, né, pelos shows que a gente vinha fazendo, teve música que entrou no game da FIFA, e teve música que foi muito tocada, agregada em coisas de TV e tudo, então isso deu uma visibilidade e eram shows muito intensos, e depois disso a gente foi para O Futuro Não Demora, que foi um mergulho assim no entendimento de nossa história, de ancestralidade. A gente sai de Salvador e vai para a ilha de Taparica, que é uma ilha que é muito próxima daqui, que tem muito a ver com a história do Brasil, com a chegada dos portugueses, com toda essa coisa de uma mistura ali de africanos, de indígenas, da formação da gente. E a gente faz meio que uma linha do tempo ali, e a gente começa a se perceber que às vezes a gente se esquece muito, né? Talvez vocês no Sul até tenham isso mais forte, que é essa ligação com a Latinoamérica, com os outros países, com Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, enfim, todos esses países da América Central também. E aqui na Bahia a gente tem muita influência da música caribenha, da música jamaicana, é muito presente aqui, a música também ali de Cuba. Então são músicas que são muito presentes para a gente pela percussão, seja pela maneira de cantar, e que são músicas que de alguma forma chegam para o resto do Brasil com essa cara mais tropical, com uma coisa de uma identidade que vem dessa miscigenação que você está falando aí. Então às vezes para a gente é difícil perceber isso que você fala, né, de como isso tem chegado. A gente fizemos shows muito legais aí em Porto Alegre, alguns shows no Festival Planeta Atlântida. No Opinião a gente fez, acho que 4 ou 5 shows na Opinião, e a gente consegue perceber que também, como as coisas estão circulando de outras formas, essas mensagens conseguem chegar também por esses meios das pessoas estarem mais conectadas, conseguem chegar e fazer com que essa comunicação aconteça. Muito legal. Agora 7h19, 7h19. Roberto Barreto, do grupo Baiana System, falando comigo aqui no Sete Guaíba. O assunto principal é o lançamento do álbum Oxe Axé Exu, que, né, dividido em 3 atos, está chegando agora às plataformas digitais. Eu separei Reza Forte, então, pra gente ouvir um trecho, que é uma música lançada agora recentemente, foi essa semana, com a participação do Benegão. Vamos ouvir. Folha de arruda pede coelho saboroso. Folha de arruda pede coelho saboroso. Folha de arruda pede coelho saboroso. Folha de arruda pede coelho sal. Planeta Terra, água na guerra. Mundo buscando dinheiro, eu vou sem medo de errar. Eu sei, não quero guerra, não quero guerra. Mundo buscando dinheiro, eu vou sem medo de errar. Eu sei, porque na despedida. 7h20, Roberto Barreto, conta pra mim como que foi essa parceria e como que foi também essa experiência de gravar com o Benegão. Cara, o Benegão, Camila, ele é um parceiro nosso desde o início do Baiana System. A gente brinca que, inclusive, ele é como se fosse o 5º membro do Baiana System. O primeiro disco, esse disco que eu te falei de 2009, ele já participou de inúmeros shows, todos os carnavais, Benegão tá com a gente.
né? Assim, a gente já participou também de faixas dele que ele convida, eu gravo guitarra, Seco grava baixo, Russo participa de coisas com ele. No carnaval ele tem uma presença muito importante no Navio Pirata, desde o primeiro ano que a gente fez um trio em homenagem a Ramiro Mussoto, em 2010, que ele estava aqui presente com a gente. Então ele é como se fosse parte da banda, ele é um irmão muito próximo. E como eu tinha falado antes, que esse disco tem essa presença da reza muito forte, essa coisa espiritual muito forte, pelo próprio momento que nós estamos passando, né? E a gente fala que independente da reza, independente da fé que a pessoa professa, independente do que ela acredite ali, de alguma forma a reza, o sentimento de reza, né, de orar, de suplicar, de emanar uma energia que seja, tem sido uma coisa que tem sido necessária até, né, para os momentos que temos vivido em todos os sentidos, seja por essa pandemia, seja pelo momento político, todas as dificuldades que temos passado. Então, essa fé de alguma forma une, essa fé que a gente tem miscigenada de tantas formas, que é o que a gente tenta trazer nessa música. Essa música começa na abertura dela, tem um sample de um disco chamado Cantata para Alagamar, que é um disco lançado em 1979 na Paraíba, que é justamente que fala sobre a luta no campo, que tem toda uma coisa, um envolvimento ali da coisa religiosa e da luta de campo. Tem no final uma música chamada Raminho, como eu falei, que era das rezadeiras da Paraíba. E quando o Russo mostrou essa ideia aí, o início, né, folha de arruda, pé de coelho, sal grosso, a forma que a música vinha, ela já era muito próxima do DNA do que o Baiana fazia e ao mesmo tempo apontava para uma coisa nova. E aí quando a gente ouviu isso, que ele cantava 2 vezes a mesma estrofe, aí ele falou, pô, a gente tinha que ser uma outra pessoa se somando com a gente aqui nessa reza para ter essa coletividade também que a reza tem. E aí todo mundo meio que na mesma hora falou, claro que é Benegão que vai fazer isso com a gente, que vai cantar, a gente mandou para ele, e ele ainda conseguiu, no meio dessa loucura toda, vir participar do clipe, que foi também de novo na Ilha de Itaparica, que foi uma experiência incrível, que a gente passou em 6 dias, a gente gravou, editou e lançou esse clipe, pela força que a música acabou tendo, e foi a que a gente imaginou realmente como a primeira faixa para sair do Navio Pirata, desse ato Navio Pirata, pela mensagem dela e pelo que ela pode representar nesse momento, como uma primeira comunicação nossa, depois desse tempo todo de silêncio e depois de voltar, vamos dizer assim, a colocar o Navio Pirata para navegar. E uma grande comunicação também é a capa do disco, né? Que é uma capa bastante... Me chamou bastante atenção a capa, para quem não viu ainda, é a bandeira do Brasil feita de alguma outra forma e praticamente de luto, né? Qual é a mensagem? Essa capa, né, ela é uma arte de Felipe Cartacho, que é um dos integrantes do Baiana, que é o outro integrante do Baiana que cuida dessa parte de imagem desde o início e tudo. Ele fez uma arte em cima da obra de Raul Mourão, que já era essa bandeira do Brasil. Originalmente ela é colorida, mas ela já não tinha um meio ali, não tinha a roda do meio, então você Sim. não tem o céu, você não tem as estrelas e você não tem o ordem e progresso. E nessa adaptação que Felipe fez, ela é preta, com um sinal de luto, e ela tem esse XXX do Oxe, Axé, Exu, meio como uma linha do tempo, né? Então, no nosso entendimento, essa bandeira, além dela ser essa bandeira desse navio pirata, ela é uma bandeira que representa esse luto e essa luta do momento que vivemos, né? Por tudo que a gente sabe que está acontecendo. Então, ela tem esse peso. Fala muito de Brasil, fala muito dessa nação, do que a gente imagina ou do que a gente sonha, mas fala desse momento difícil e aponta como uma bandeira, né, de uma nação que continua tentando se entender. E o quanto é importante para ti, como artista, estar conectado com a realidade, sei lá, do público, né, para o qual tu está cantando? Está conectado com a realidade do público? Isso. É essencial, né? Na verdade, a gente faz todo esse tempo que a gente estava fazendo, que a gente estava compondo, que a gente estava tocando, que a gente depois viu que a gente ia fazer, ia lançar e não ia ter a sequência natural que seria sair para fazer shows, né? Sim. E isso foi mudando ao tempo, Camila. Quando chegou ali em novembro, sei lá, outubro, novembro, que a gente estava com uma parte dele ali já desenhada, a gente imaginava, pô, se a gente lançar no carnaval, pouco depois disso, ali final de março, abril, a gente já consegue tocar. E depois a gente viu que isso não ia acontecer. Né? E continuamos sem ter essa previsão, mas a gente é o tempo inteiro imaginando como seria o público receber isso, como seria uma comunicação através do Navio Pirata, através do show, através da forma que a gente tem, porque eu acho que é a partir daí que a obra se realiza, né? A gente já está com esse disco ouvindo há uns dias
mas a partir do momento que o disco entrou no ar ontem, à meia-noite, nas plataformas, e que as pessoas começaram a ouvir, começaram a dar, isso muda completamente para a gente o sentido do que está acontecendo. Então, até então era uma coisa nossa que a gente não sabe o sentido que tem. A partir do momento que as pessoas começam a ouvir, que você, por exemplo, me fala que a bandeira teve um impacto naquilo que você ouviu e que você viu que te trouxe uma mensagem, que você fala de Reza Forte, ou que a gente vê os comentários do que as pessoas ouviram, aí completa esse sentido, né, dessa realização artística, que no caso do Baiana passa muito pelo audiovisual, pela imagem. Então tem um som, tem essa imagem que chega dessa obra de uma bandeira com tanta força, tem o clipe de Reza Forte que está ali também vindo com a força que ele vem, vai sair um clipe novo terça-feira dessa música que a gente fez junto com as pessoas da Tanzânia, né, que no meio dessa coisa toda a gente conseguiu produzir uma música, eles mandarem imagens de lá, a gente juntar com imagens daqui e fazer. Então, isso dá esse outro sentido que é essa comunicação com o público. Vem dias por aí de bastante dedicação ainda, bastante trabalho, né? Bastante. A gente entregou o primeiro ato ontem, estamos trabalhando ainda no segundo e no terceiro. Está sendo uma coisa muito em tempo real. A gente tem feito isso muito dessa forma. O Russo gravou anteontem uma voz do próximo ato. Eu ainda tenho umas guitarras para gravar do que a gente está mudando de uma faixa. Aí a gente vai mandando isso para Ganja, né? Daniel Ganjamin, que é o produtor desse disco, e foi dos dois anteriores, né? Já é o terceiro trabalho que a gente está fazendo com Ganja. O anterior foi vencedor do Grammy Latino. Então a gente entende que esse trabalho com Ganja tem tomado esse corpo e esse entendimento. Então a gente tem feito, com ele a gente consegue fazer mesmo no isolamento, mesmo sem se encontrar, a gente tem tido um trabalho em tempo real que vai fazer para o próximo ato, que se chama Recital Instrumental, e para o último, que sai no final de março, que se chama América do Sol. Demais, hein? Demais. Já tô ansiosa para ouvir os próximos atos e ouvir o disco completo. Roberto, eu te agradeço por bater esse papo com a gente hoje aqui no Sete Guaíba. Que seja mais um grande disco, né? Para mim já é. E sucesso aí, muito mais sucesso, né, com a Baiana. Valeu, obrigada. Tá, obrigado, Camila. Muito bom bater esse papo com vocês. Um abraço para todo mundo aí da Rádio Guaíba. Espero que em breve a gente consiga voltar a viajar, a tocar e para ir para o Rio Grande do Sul. Tomara, te esperamos aqui. Valeu, e a Baiana inteira. Valeu, obrigado. Valeu, obrigada. Beto Barreto conversando com a gente aqui no Sete Guaíba. Eu vou sem medo de errar.